tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula de quarta-feira e eu vou ensinar nessa aula tudo o que você precisa saber para se posicionar com confiança, com segurança. É muito comum que a gente acabe deixando de falar o que gostaria, de colocar a nossa opinião, de falar aquilo que a gente prefere, por conta do medo do que as outras pessoas vão pensar. Nossa, será que vão gostar disso aqui que eu vou falar? E se a pessoa não compreender direito, então eu vou ficar aqui quietinho, é melhor assim. Então nessa aula você vai saber exatamente quando falar, quando se posicionar, de que maneira fazer isso e como se sentir cada vez mais seguro nessas horas de precisar colocar algo com mais firmeza, talvez, ou simplesmente na hora de falar algo que você prefere ali num grupo com amigos ou então com uma pessoa que você convive aí no seu dia a dia, tá bom? Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Já estou vendo vários rostinhos conhecidos por aqui. Lê tá junto comigo mais uma vez. Fabrícia, Marcelo, olha só que maravilha, né? Tô vendo que vários de vocês sempre estão aqui junto comigo, né? Coloquem aí quem tá sempre acompanhando as aulas, tá sempre aqui no perfil para mim saber. Vários eu já identifiquei. Bom, gente, falem para mim também, além disso, como que é essa questão? Eu acho que é legal vocês poderem trazer essas dificuldades para a gente poder trabalhar exatamente naquilo que vocês vivem. Então escrevam aí nos comentários, sim, Karina, tenho dificuldade de me posicionar, ou não, para mim é mais tranquilo, em tal situação, né? Podem colocar até situações que vocês vivenciam, que daqui a pouco eu posso trazer para a aula e ajudar vocês de uma forma mais específica ainda, tá bom? Então é o seguinte, né? Eu resolvi falar sobre esse tema, é algo que eu tô sempre trazendo, né? Quem é meu aluno sabe que a gente tem aula lá dentro do curso, onde eu trabalho essa questão do posicionamento, de se colocar nas situações, seja na vida pessoal ou profissional, mas eu escolhi falar sobre esse tema agora, junto com vocês, nesse momento, aqui no Instagram, por conta do período que nós estamos vivendo, né? Então, por exemplo, é muito comum, imagino que vocês tenham vivenciado esse tipo de situação aqui que eu vou trazer para vocês, mas ocorrerem brigas ou então discussões, ou a gente não consegue se posicionar no assunto política, né? Agora a gente está vivendo nesse momento exato, a gente às vezes tem um posicionamento, quer falar aquilo que pensa, mas aí a gente já percebe que a outra pessoa pensa de um jeito diferente, ou então que a outra pessoa não vai saber receber aquilo que eu tô falando, e muitas vezes a gente se cala, né? Segura para si aquilo ali, quando na verdade o que queria era estar falando, era estar se posicionando. E muitas vezes a gente fica até com aquela dúvida, nossa, quando que eu falo? Será que eu falo mesmo? Ah, é melhor ficar na minha, é melhor ficar quietinho. E aí fica essa dúvida, toda essa insegurança. Então, eu vou trazer aqui, dentro dessa aula, aspectos que vocês vão poder aproveitar, utilizar no dia a dia de vocês, nesse sentido, quando vocês querem se posicionar sobre um assunto que às vezes pode ser mais polêmico, ou um assunto que, de fato, existe um posicionamento firme ali sobre algo de ideologia, algo nesse sentido, e também para vocês poderem se posicionar nas coisas simples do dia a dia, opinião, uma coisa que eu quero, eu quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Tudo que a gente vai falar nessa aula vai servir justamente para isso, para vocês começarem a aparecer como falando aquilo que vocês pensam, né? Conquistando o espaço de vocês, porque querendo ou não, a gente conquista o nosso espaço na medida em que a gente se coloca, né? Se eu fico quietinho no meu canto, poxa, como é que vai ser as minhas relações? Como é que eu vou aparecer? Como é que eu vou me destacar? É importante que sim, a gente tenha aqui os nossos pensamentos, os nossos valores, as nossas ideias e que a gente possa colocar para fora, né? Também colocar para fora aquilo que a gente quer, deseja, né? Enfim. Então tudo isso vocês vão aprender aqui nessa aula de hoje. Show de bola? Olha, a Luísa colocou. Quando fico muito nervosa, sinto que perco a memória. Isso é um sintoma da própria ansiedade, né? Então, quando você tá com o pensamento ali todo voltado para o teu medo, acaba não tendo energia para pensar naquilo que você gostaria. E aí a gente precisa trabalhar, principalmente os aspectos de saber lidar com essa ansiedade. A gente tem, Luísa, aqui dentro do Instagram, também aulas onde eu ensino como lidar com esse branco, né? A hora que a gente trava. Se eu não me engano, é esse o nome da aula. O que fazer quando você trava. Então, assiste essa aula que vai te ajudar, principalmente nesse momento aí que acaba sumindo tudo da cabeça, que é um sintoma da ansiedade. Ela colocou, né? Quando começa a falar algo que penso, exatamente, né? Toda aquela ansiedade, essa insegurança acaba trazendo essa sensação aí, essa perca de memória. Beleza? Vamos que vamos, então, gente. O seguinte, para nós começarmos aqui, então, quero falar para vocês que existem 3 principais formas de vocês se posicionar, tá?
tá? Então, acabei de trazer aqui esse assunto da política, né, de falar o seu posicionamento político, por exemplo. Então, aqui se trata de um tipo que a gente chama de você colocar uma opinião discordante, né? Por exemplo, pode ser que seja discordante de acordo com o posicionamento da outra pessoa. Ou seja, alguém chega e fala um posicionamento, aí você pensa diferente. Então, você vai ter que discordar, né? E dentro dessa mesma forma, você também vai precisar se posicionar sobre um tema, que são coisas diferentes. Às vezes você vai se posicionar sobre um tema que não necessariamente a outra pessoa vai discordar de você. Simplesmente você vai colocar aquilo que tu pensa, né? Não é uma coisa daqui a pouco que vai gerar uma polêmica maior e tal. Simplesmente você vai falar a sua opinião sobre um tema, sobre algo específico. E também nós temos um outro tipo, né, de posicionamento, que é quando se trata de você falar de uma preferência, aquilo que você quer. Então, por exemplo, às vezes você está lá junto com as pessoas da tua família, um grupo de amigos, e aí o pessoal fala assim, e onde é que a gente vai jantar hoje? Aí começa, vamos comer pizza? Não sei o quê. E aí você fica quietinho e não fala, porque, mas talvez não é... Eu não queria comer pizza, mas aí se eu for falar o que eu quero comer, as outras pessoas talvez não queiram, então é melhor ficar quieto. Todo mundo vai na onda. Isso é muito comum de acontecer, né? Muitas vezes você tá junto com algumas pessoas, aí vem uma ideia. Aí só tem uma ideia ou duas ideias, né? Uma pessoa concorda com a outra e daqui a pouco vocês estão em 10, ninguém mais fala nada, então o que prevalece é aquela ideia que foi trazida. E muitas vezes essas pessoas que estão quietas, elas não estão querendo fazer aquilo necessariamente. Talvez a maioria queira fazer outras coisas, mas naquele momento ali, porque você não se posicionou, porque você não falou, você acaba fazendo alguma coisa que não era de fato o que você gostaria. Então, falar das suas preferências também. Nossa, eu gosto disso, eu prefiro tal coisa, eu quero realizar tal coisa. É muito importante também no nosso dia a dia, porque senão a gente cai ali nessa armadilha de sempre fazer tudo para os outros, do jeito das outras pessoas. E nós ficamos aonde nessa relação, né? Então, é bem importante também a gente saber se posicionar nesse sentido. Não estamos falando somente, então, de posicionamento, né? De dar a nossa opinião sobre um tema, de discordar sobre a outra pessoa, mas também de colocar aquilo que a gente quer em alguma situação. Eu vi que o Marcelo colocou aqui. Planejo, mas na hora não sai nada. Isso tem a ver também, Marcelo, com essa ansiedade, com essa timidez. Porque muitas vezes a questão não é você não saber falar, a questão não é você não ter habilidade de comunicação. A questão é você estar muito inseguro, muito ansioso, e aí de fato, como a gente colocou antes ali, né, a Luísa colocou, vem uma ansiedade muito grande, a gente chega na hora e não lembra de nada, e não sabe o que fazer. Então é importantíssimo que você possa trabalhar essa sua ansiedade, para isso, como eu comentei antes, nós temos aula aqui dentro do Instagram também. Beleza, gente? Vamos que vamos então. Vocês já entenderam aqui os tipos de posicionamento, o que nós vamos fazer aqui nessa aula, o que vocês podem esperar dessa aula, né? Eu quero que vocês possam sair aqui desse momento, dessa conversa comigo, com mais energia, com mais força, sabendo como se colocar, né? Sabendo quando se colocar, de que maneira fazer isso, tá bom? Vamos lá então, eu separei aqui para vocês 4 coisas importantíssimas para vocês começarem esse processo de colocar a voz de vocês aí, projetar para fora, colocando aquilo que vocês pensam, se posicionando na vida, tanto pessoal como profissional. Então, qual que é o primeiro ponto aqui? Aliás, antes de falar, eu vou pedir para vocês escreverem também nos comentários o que vocês acham que é necessário, né? O que é importantíssimo para estarem aí falando a opinião de vocês, para estarem se posicionando. Escrevam aí nos comentários, eu acho muito legal, porque a gente eu já consigo entender o que tá passando aí na cabeça de vocês mesmo, né? O que vocês imaginam sobre essa temática. Enquanto isso, eu vou tomar minha água. Vamos lá, aqui, essa é a live sem vergonha, né? Eu falo, escreva aí nos comentários. A ideia é que vocês escrevam mesmo, que a gente converse, porque eu sempre trago que o que deixa mais rico aqui tudo, né? O nosso assunto é justamente as nossas trocas, são as nossas interações, beleza? Vamos lá então. Bom, eu vou começar aqui a trazer esses 4 pontos que vocês precisam saber. O primeiro ponto para vocês estarem se posicionando nesse momento é a questão de você começar a se priorizar. Como assim, Karina? Do que você está falando? O que acontece muitas vezes? A gente coloca toda a nossa atenção para outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou falar isso aqui que eu tô pensando, mas o que essa pessoa vai pensar? Mas será que eu vou desagradá-la? Será que ela pensa do mesmo jeito? Né? E se ela não gostar do que eu vou colocar? E aí a gente coloca toda a nossa energia pro outro, como se o outro fosse a pessoa mais importante daquela interação. Como se eu tivesse que ficar agradando aquela outra pessoa o tempo todo,
sabe? E isso acaba fazendo com que a gente realmente não fale, porque eu não tenho como saber o que tá passando na cabeça da outra pessoa, eu não tenho como saber se ela vai gostar ou não vai gostar de mim. E aí você pode até pensar nesse momento, não, mas em algumas vezes eu sei que ela não vai gostar. Pois é, mas daí só porque ela não vai gostar, você vai se anular, você vai deixar de se expor do jeito que gostaria, de colocar aquilo que você pensa, não dá. Então, não dá pra gente focar toda a nossa atenção na outra pessoa o tempo todo. A gente também precisa olhar pra si e pensar, poxa, o que eu quero? O que é importante pra mim agora? O que eu desejo nessa interação? Olhar para si mesmo. Então, daqui a pouco você vai perceber, poxa, eu não tô afim de comer pizza, eu tô afim de comer uma outra coisa. Então, eu vou falar, por que eu tenho que fazer uma coisa que não é o que eu tô querendo agora? Ah, tudo bem, se a maioria das pessoas quiserem ir comer a pizza, beleza, mas pelo menos eu me coloquei naquele momento ali, sabe? Pelo menos naquela hora eu coloquei o que eu gostaria. Então é importante você parar de olhar para outra pessoa e começar a olhar para você, para os teus desejos. É você se colocar como importante também nessa relação, nessa comunicação, tá? Não é só a outra pessoa que importa, você também importa. E esse é um passo principal, porque senão você não vai sair do lugar, você não vai falar aquilo que você deseja, aquilo que você pensa. Você vai estar sempre em busca de tentar agradar o outro. E não é isso que a gente quer. A gente quer se sentir bem consigo mesmo, falando aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente deseja. Então vamos se colocar como importante também. Poxa, por que sempre é a outra pessoa que importa tanto? Por que sempre a opinião da outra pessoa é que importa? E a minha? E a minha opinião, onde é que fica no meio de tudo isso? Ela também importa, tá? E aí eu gosto muito de trazer, quando eu falo essa temática específica de você poder olhar para si, a questão dos tipos de comunicação. E aí eu até pergunto pra vocês, qual é o tipo de comunicação? Já vou explicar, tá? Que cada um de vocês aqui tem nesse momento. Existem 3 principais. Eu gosto muito de trabalhar com essas 3 comunicações aqui, porque fica muito claro do quanto que a gente se diminui, do quanto que a gente não se coloca nesse papel ali como alguém importante nas nossas interações, nas nossas relações. Então, qual que é o primeiro tipo de comunicação? O primeiro tipo de comunicação é o passivo, né? É a comunicação passiva. O que significa isso? É quando você quer se colocar, quer falar alguma coisa e não fala. Ou seja, eu acabo deixando ali guardadinho dentro de mim. Ah, não, deixa quieto. Pra mim não desagradar outra pessoa, como eu tava falando, eu fico quieto. Eu me anulo. E essa é a palavra. Eu me anulo nas minhas relações. Esse tipo de comunicação passivo faz com que você guarde muitas vezes coisas que você não precisaria e faz você ficar sofrendo. Às vezes alguém fez algo que tu não gostou e ao invés de você pontuar e dizer, olha, fulaninho, é isso, isso e isso, você guarda pra si e fica lá com aquilo dentro de você. Daqui a pouco chega um momento que tu explode porque tu já não aguenta mais ter que ouvir, ter que fazer as coisas do jeito das outras pessoas. Então você acaba só priorizando a outra pessoa. Poxa, a opinião do outro é que importa, eu não vou falar pra desagradar. A minha deixa quieto. Então, traz ali, esse tipo de comunicação traz muita insegurança. Eu tô muito inseguro sobre mim, sobre o que eu quero falar e tal. Esse é o tipo passivo. A outra pessoa importa mais do que eu mesmo naquela interação. Aí a gente vai pro outro extremo. O outro extremo é a comunicação agressiva. Né? O que significa isso? É quando você só quer impor aquilo que você pensa e não quer saber o que as pessoas têm pra falar. Então não importa se você tá gostando, se você não tá gostando, pra mim tanto faz. O que importa aqui é que eu tô falando a coisa certa, sabe? Então você já percebe que nesse tipo de comunicação, às vezes até o tom de voz já é diferente, ele é mais grosso, assim, você já sente essa movimentação nessa comunicação não verbal, que ela já é diferente, ela já te intimida. E muitas vezes, né, quando um tímido tá do lado de uma pessoa que acaba intimidando, ela se retrai ainda mais, ela se fecha ainda mais. Você percebe como os dois extremos não fazem bem pra você nas suas interações, né? Então a gente tem o terceiro tipo de comunicação, que é a comunicação assertiva. Por que assertiva? Porque o outro não importa mais do que você e nem você importa mais do que o outro. Você está ali encontrando uma forma de estar ali aceitando os dois lados e colocando como prioridade os dois lados. Então eu vou falar algo pra você, considerando que você pode ter uma opinião diferente, considerando que você pode ter um posicionamento diferente, eu vou respeitar isso. Mas eu não vou deixar de falar porque eu tô com medo de você pensar alguma coisa diferente. Eu não vou deixar de me posicionar porque eu também sou importante. E aí a pergunta que fica pra vocês é qual é o tipo de comunicação que vocês estão tendo hoje? Ela tá mais agressiva, ela tá mais passiva, ela tá mais assertiva. Então, nesse ponto eu quero trazer aqui,
vocês também importam. A opinião de cada um de vocês é relevante, sabe? O que você quer, o que você deseja precisa ser colocado na mesa também. Você não precisa ficar quieto. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso respeitando a outra pessoa, né? Porque não é só você que importa, a outra pessoa também importa. Então você vai fazer de uma maneira assertiva, no sentido de que você respeita o que o outro pensa, que você está aberto para ouvir o que a outra pessoa tem para dizer, né? Tudo isso é importante estar aí alinhado na sua comunicação. Aí assim você vai poder começar a falar quando você não deseja alguma coisa, a falar quando você não quer fazer alguma coisa, né? Quando alguém te pede algo, a falar quando você não gosta de alguma coisa que está sendo feita aí no teu dia a dia, a falar a tua opinião, aquilo que você pensa, se expressar, porque você vai fazer isso sabendo que você vai respeitar outra pessoa, sabendo que não tem problema nenhum de você se posicionar, sabendo que você tem todo o direito de fazer isso e a outra pessoa vai te ouvir. Ela pode concordar ou não. E isso é muito comum de acontecer. Nem sempre as pessoas vão aceitar tudo que a gente fala, vão gostar de tudo que a gente fala, mas aí cabe a ela trabalhar esse lado dela aí, né? Já não me cabe a mim a forma como a pessoa vai receber o que eu tô falando. Poxa, não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Se eu falei de uma maneira assertiva, se eu me posicionei sem ofender, sem magoar, sem causar mal para outra pessoa, por que eu vou ficar preocupado se ela gostou ou não gostou? Aí é uma questão dela, sabe? Ela vai precisar se trabalhar ali. Por que eu não tô gostando de ouvir isso? O que me tocou? Já não tem mais a ver contigo. Então, quando a gente trabalha esse primeiro ponto para você começar a se posicionar, a falar aquilo que você pensa, é importante você se priorizar. E se priorizando, você pode começar a pensar nessa comunicação mais assertiva. Você sai desse momento onde você não fala nada, sendo mais passivo, né, aceitando tudo que as pessoas pensam, porque você sabe que você é importante também nas suas relações, nas suas comunicações, e você começa, então, a falar de uma maneira que vai ser respeitosa, cuidadosa com a outra pessoa, sem problema nenhum, tá bom? Sabendo qual que é o teu papel naquela relação e qual que é o papel da outra pessoa, né? Que se ela não gostar, se ela desaprovar alguma coisa, você continua ali firme e forte, tendo o teu direito de se expressar e a outra pessoa o direito de não concordar com você. E tá tudo ok, joia. E mesmo que essa pessoa, né, lembrando também, mesmo que essa pessoa não concorde contigo, a tua opinião, ela continua sendo boa, né? Porque às vezes você fica nessa, mas eu tenho que falar aquilo que a pessoa quer, tem que ser exatamente do jeito dela, mas por quê? Mas por quê? Né? Você também pode falar, e só porque outra pessoa discordou, não significa que o que tu tá falando é besteira, não tem nada a ver. Simplesmente são opiniões diferentes. Até aí, gente, tá fazendo sentido? O que vocês estão achando até o momento? Coloquem aí se vocês estão com dúvidas, se tá clarinho, que aí eu sigo o baile pra gente ir pro próximo ponto, pra vocês começarem a falar o que pensam e se posicionarem. Tudo que vocês precisam saber. Beleza? São 4 pontos, a gente já viu o primeiro. Bom, vamos que vamos. Seguinte, gente. Então, a gente já sabe que é importante, que eu sim posso me priorizar, eu sim posso falar com assertividade, respeitando a outra pessoa e me respeitando também. Mas agora a gente vai começar a fazer uma análise junto com tudo isso. Beleza, eu vou analisar o que eu quero falar, né? Por que eu quero falar? O que eu vou ganhar ao me expressar naquele momento? Quais são as consequências que eu vou ter? Quais são os objetivos? Quais são os meus objetivos com aquela fala? E por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes tem coisas que a gente precisa falar e tem coisas que talvez não tenha necessidade de falar. E aí entra um ponto muito importante, que é a decisão. Falo ou não falo? Eu vou trazer de novo o exemplo da questão política, do posicionamento político, porque eu acredito que muita gente está vivendo isso agora, sabe? Às vezes tu fica naquela assim, mas eu vou falar, eu sei que a outra pessoa é contra, eu sei que a outra pessoa, ela não gosta de ouvir, ela vai querer brigar, ela vai querer se impor, ela vai querer fazer um monte de coisa, né? Então, não sei se eu falo ou não falo, eu gostaria de falar, mas fico muito em dúvida. Então, aqui, ó, uma pergunta que eu faço dentro dessa análise é: quais são as consequências de eu estar falando naquele momento? E claro, a gente vai unir com aquela pergunta de eu quero falar, porque muitas vezes você pode perceber que tem pessoas que elas não estão dispostas a ouvir, né? Que estão com aquele posicionamento mais agressivo que eu falei antes. Então, daqui a pouco você pode colocar o teu posicionamento, né? Digamos que uma pessoa lá, ela tem uma mente bem fechada com relação ao que ela pensa. E aí você vai querer colocar aquilo que tu pensa, só que ela não tá querendo te ouvir. Ela já tem a mente totalmente fechada e daqui a pouco ela vai começar a brigar com você.
Ela vai começar a ficar, erguer a voz, a ficar indignada. Não, porque não sei o quê. Não é assim, você não sabe do que você tá falando. Daqui a pouco outra pessoa tá te ofendendo. Ela tá fazendo coisas ali que não precisava. De verdade, né? Vocês concordam aqui comigo? Quando a pessoa começa a ofender o outro, começa a erguer a voz, não tem necessidade disso. Mas ela tá tão assim fechada com relação aos pensamentos dela que ela não vai mudar o posicionamento, né? E às vezes a gente nem fala para que a outra pessoa mude o posicionamento, simplesmente porque a gente tem o direito de falar e a gente respeita o que a outra pessoa pensa. Mas ali ela não tá disposta a ter uma conversa madura, ela não tá disposta a te ouvir, ela só quer impor tudo aquilo que ela pensa. Então, será que vale a pena para mim me colocar naquela situação? Será que vale a pena eu desenrolar ali uma discussão? Se eu só vou me estressar, se daqui a pouco eu vou poder brigar com aquela outra pessoa, talvez não valha a pena. Então, por isso que é importante também a gente fazer essas avaliações de quais serão as consequências, quais são os meus objetivos, né? Então, por exemplo, aí você vai pensar assim, Karina, mas o meu posicionamento ele também é muito forte, para mim é muito importante poder passar isso para outras pessoas. É muito importante eu poder falar aquilo que eu penso, porque eu posso ajudar os outros a conscientizar os outros sobre aquilo que faz sentido para mim e tal. Então, se você vê essa questão política dessa forma e para você é muito importante estar passando adiante o que você pensa e não tá fazendo por timidez, vamos se fortalecer. Vamos pensar aqui dentro dessa aula, né? Poxa, eu sou uma pessoa que importo também, eu tenho uma mensagem importante para passar para as pessoas, eu quero poder passar adiante isso que eu penso, né? Por quê? Né? Fazendo essa análise. Por que eu quero fazer isso? Porque eu posso ajudar outras pessoas nessa conscientização, porque eu estou ajudando o meu país, se a gente for parar para pensar nesse ponto, porque tem várias questões ideológicas aqui que para mim é fundamental, é importantíssimo passar para as outras pessoas. Então, você tem um motivo muito claro, mas aí você vai fazer essa análise. Para quem você vai passar todas essas informações que você tem, como eu estava falando? Porque daqui a pouco nessa análise você vai perceber que tem pessoas que não vai valer a pena você gastar o teu tempo, a tua energia, a tua disposição, porque daqui a pouco você vai estar brigando, você vai estar ali causando um grande desentendimento que não teria necessidade. Você entende, então, o quanto que essa análise, ela tá junto ali com essa questão de o que eu quero, o que é importante para mim, quais são as consequências, qual é aquela pessoa que vai receber, né? O que eu vou ganhar no meio de tudo isso, afinal de contas? Porque tem vezes que você pode preferir ficar quieto, né? Daqui a pouco você é aquela pessoa que não tem isso tão forte dentro de ti, que eu tô falando, né? Esse posicionamento político. Eu tô usando como exemplo esse tema, mas vocês podem pensar em qualquer tema do dia a dia de vocês, qualquer coisa que você quer colocar para fora, né? Então, por exemplo, talvez pra você isso não é tão forte, sabe? Não é aquela coisa assim de, não, eu quero falar, isso aqui é importante pra mim, então o teu posicionamento vai ser de ficar neutro. E eu acho que isso é uma coisa importante também, porque às vezes as pessoas falam o tempo todo, porque você tem que falar, porque você tem que se expor, porque você tem. Poxa, o que isso significa pra você, afinal de contas? É o que você quer? Você tá disposto a perder, a investir, aliás, 20 minutos, 30 minutos de conversa em um assunto? Você tá disposto a isso? Faz sentido pra você? Não faz sentido? Pra quê? Pra que você ficar se torturando? Pra que você ficar sofrendo com isso? Então, o teu posicionamento naquele momento, a tua escolha é ser neutro. Naquele momento é o que você quer, é o que faz sentido pra você e tá tudo bem também. Então, por isso que é importantíssimo fazer uma análise, tá? Analisem o que vocês querem nesse momento. Eu quero falar ou eu não quero falar? O que eu vou ganhar, afinal de contas? Quais serão as consequências? Aí a gente vai para um outro tipo de posicionamento, por exemplo. Alguém próximo de mim tá fazendo algo que eu não tô feliz, né? A pessoa, vou usar um exemplo, por exemplo, familiar, né? Quando você tá casado com uma pessoa. Aí, digamos que você tá fazendo todas as tarefas de casa e a outra pessoa não tá te ajudando em nada. A outra pessoa, ela tá lá, né, fazendo outras coisas da vida, ou tá lá deitada enquanto você tem que correr atrás de resolver tudo, limpar a casa, resolver tudo que é de trabalho doméstico. Poxa, você tá aqui, ó, por aqui, cansado, não aguenta mais, cansada. Poxa, como assim que essa pessoa não tá me ajudando? Aí você vai precisar o quê? Se posicionar. Concorda comigo? Se você não se posicionar, outra pessoa nem vai saber do que tá acontecendo. Aí você pensa, não, mas ela tem que saber. Não, as pessoas nem sempre sabem. As pessoas não sabem o que tá dentro da tua cabeça. Para elas saberem, você precisa falar. Concorda comigo? Então, você tá lá, né, super cansado e quer falar. Poxa, aí você vai fazer essa análise que eu tô falando. Quais serão as consequências que eu tenho de estar me colocando ali? Uma consequência positiva que eu quero trazer é que a outra pessoa vai mudar o comportamento dela.
Porque antes ela não estava fazendo, você não estava demonstrando que estava bravo, então daqui a pouco, se você colocar aquilo, ela vai poder mudar o comportamento. Ela pode ficar brava? Ela pode ficar brava, mas as consequências de você não falar aquilo ali é muito pior, porque o relacionamento de você de vocês vai estar abalado, né? Você vai estar ali guardando tudo aquilo ali dentro de você sem resolver, daqui a pouco você vai explodir, vai falar coisa que não devia. Daqui a pouco essa pessoa, né, do teu relacionamento tá fazendo outras coisas que não tem nada a ver, você já tá por aqui dizendo, eu não aguento mais, tudo que a pessoa faz não tá bom. Por quê? Porque você não resolveu um problema. Ele precisa ser resolvido. Agora, se você chegou, conversou de uma maneira assertiva, né? E assertivo que eu tô fazendo é não chegar brigando com a pessoa dizendo, por que você nunca me ajuda? Pô, se você chegar e falar isso pra pessoa, ela vai ficar indignada com você, ela já vai se defender. Como assim que eu nunca te ajudo, mas eu tenho que carregar a casa nas costas, porque sou eu que consigo dinheiro, não sei o quê. Aí vai dar briga, gente. E não é o que a gente quer. A gente quer resolver, por isso que é tão importante. Qual é o meu objetivo com a minha fala? O meu objetivo é resolver uma situação? Então eu vou chegar e vou conversar com jeito com a pessoa. Eu vou dizer, olha, talvez você não tenha percebido, mas eu tenho me sentido sobrecarregada diante dessas tarefas da casa, eu gostaria que você pudesse me ajudar, eu sei que pra você também é cansativo, que você também trabalha fora, sabe? Você tá conversando de um jeito que vai resolver e não causar outro problema, tá? Então você analisa o que você vai ganhar com essa conversa. Se você tá guardando uma coisa ali e não tá resolvendo, isso não vai fazer bem pra você, não vai fazer bem pra tua relação, não vai fazer bem pra ninguém aí, tá? Muito pelo contrário, às vezes a gente quer evitar um problema, mas a gente tá sustentando um problema, a gente tá dando aí mais comidinha pro problema. Então a gente vai parar e analisar tudo isso. Poxa, eu quero estar aqui resolvendo algo, eu quero me posicionar porque essa mensagem é importante para mim, eu quero o que, afinal de contas? Então, a partir dessa análise, percebendo o que pode acontecer ao redor, como que as pessoas podem reagir, o que eu ganho, o que eu perco, você vai começar a se posicionar, né? Sempre alinhado com o primeiro ponto, que é você se priorizar, tá bom? O que vocês estão achando até aí, gente? Vamos pro terceiro, então, tá? Vamos recapitular aqui. Primeiro ponto, eu me priorizo e vejo que eu tenho todo o direito de falar assim como as outras pessoas. Segundo ponto, eu estou, então, trabalhando essa análise para mim poder entender de fato aquilo que é relevante, aquilo que precisa ser dito e aquilo que eu quero falar, tá? Pensando também nessas consequências, o que eu vou gerar com essa minha fala. E aí a gente vai pro terceiro ponto. O terceiro ponto é você saber o que tu vai falar. É básico isso, né, gente? Não adianta dizer assim, você vai se posicionar lá dentro da política, por exemplo, e você não sabe como defender os seus argumentos. Você fica assim, eu não sei. Não sei, né? Poxa, como é que você vai conseguir se sentir seguro, né? Porque o tema dessa aula é justamente trazer essa segurança. O que você precisa saber para falar com segurança, para se posicionar com segurança? Você precisa saber o que você está falando. Se eu chegasse aqui para fazer essa aula e eu não soubesse nada sobre esse tema, ou soubesse muito pouco, eu ia estar super insegura. Eu ia ficar pensando, meu Deus, mas o que eles vão pensar? Eu vou mostrar que eu tô nervosa. E se eles falarem tal coisa? Se eles me perguntarem não sei o que, eu não vou saber responder. Então, se você entra num debate, se você entra numa discussão, você precisa saber do que você está falando. Sabe? É básico, é mínimo. Então, se isso é importante para você, ou qualquer outro assunto que seja, que você quer se posicionar, vamos pensar lá numa questão do trabalho. Você quer trazer novas ideias numa reunião, você quer se colocar e tal, você precisa estudar sobre o tema da reunião, você precisa saber como a empresa funciona, quais são os objetivos ali daquela reunião. Tudo isso precisa estar claro na tua cabeça, para você poder falar com propriedade sobre algo. Então, se você já tem propriedade hoje sobre um assunto, você é uma pessoa que estuda, seja lá o assunto que você quiser estar conversando com os outros, se posicionando, beleza. Então agora você vai trabalhar no outro ponto que eu vou trazer aqui, que é para você começar a se sentir mais seguro no sentido mais emocional, tá? Porque eu tô falando no sentido mais emocional. Agora, se você não tem tanto conhecimento, seja da área que for, você vai começar a pensar mais sobre isso, porque senão as pessoas vão te questionar sobre algo e você não vai saber estar ali se colocando. Aí eu pego aquele exemplo mais simples que tem, que eu trouxe de preferência. Vamos comer o que hoje de noite? Eu prefiro comer em tal restaurante. Por quê? Se alguém te perguntar, mas tem o que lá naquele restaurante? Tu vai ter que saber falar, né? E geralmente você tem essa informação ali. Se você já comeu, por que você quer comer lá?
né? Então é importantíssimo também você ter isso dentro de ti para se sentir cada vez mais seguro. E aí a gente vai então para o quarto ponto. O quarto ponto para você estar falando de uma maneira mais confiante na hora de se posicionar é justamente você atuar. O que significa isso? Eu sempre trago, né? Atuação é você começar a exercitar isso. Então, eu tô falando aqui pra vocês de formas diferentes de posicionamento. Talvez agora você pense assim, nossa, Karina, falar de política é uma coisa que me gera muita ansiedade, porque várias pessoas, né, pensam diferente de mim e tal. Primeiro, tu vai fazer todas essas análises que eu tô falando pra ver com quem que você vai discutir, com quem que vale a pena você fazer isso e tal. Mas além disso, eu não tô falando só sobre essa questão. Eu tô falando também sobre você começar a falar das suas preferências, daquilo que você quer fazer no teu dia a dia, da coisa mais simples que seja. O que a gente vai fazer hoje de tarde? Vamos passear? Vamos ir até no centro? Vamos dar uma volta com o cachorro? Olha que coisas bobas, né? Bobas e importantes, né? Bobas que eu quero dizer coisas simples do dia a dia, mas não que elas sejam bobas de fato, né? São simples. Então, são coisas que estão acontecendo o tempo todo e muitas vezes a gente tá nulo, não tá se colocando, tá deixando que a outra pessoa faça. Ou seja, você pode começar a atuar se apropriando, né, de quem você é, daquilo que você acredita que é o primeiro ponto e começando a dar os teus pitacos, digamos assim, no teu dia a dia. De uma maneira simples, leve, sutil. Aí quando eu estou diante de uma situação mais desafiadora, daqui a pouco eu vou precisar de mais treino, talvez. Treino que eu digo, antes eu quero chegar no trabalho e quero falar mais sobre essa questão da política, por exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Então, talvez eu vou precisar dar uma estudadinha antes. Eu vou precisar pensar assim, eu vou chegar e vou falar esses argumentos aqui, vou treinar, vou falar em voz alta, vou fazer um vídeo meu e me ouvir depois para me trazer essa segurança, mas eu preciso atuar, porque senão fica tudo dentro da minha cabeça. E na medida em que você começa a atuar, você vai percebendo tantas coisas legais, né? Percebendo que você consegue, percebendo que a reação das outras pessoas diante do teu posicionamento, isso é muito bom. Essa reação às vezes a gente acha que é ruim, mas também tem um lado positivo. Às vezes as pessoas gostam, elas querem te ouvir, elas querem saber de você, você só não se deu conta ainda até o momento, tá? Então é importantíssimo que você comece a falar isso, comece a colocar em prática tudo que eu tô falando nessa aula, no seu dia a dia, para que de fato você se torne cada vez mais confiante ao se posicionar com as pessoas. E é isso que eu espero que vocês façam, tá? Então, inclusive, até deixo aqui o recado. Conforme vocês forem se posicionando, avisem, mandem mensagem aí no direct. Eu fico tão feliz de poder saber o movimento de vocês, o que vocês estão fazendo. É muito legal poder sentir esse movimento, tá bom? Então, gente, aqui está os 4 pontos. Nós já estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Primeiro ponto para você poder se posicionar com confiança é você começar a se priorizar. O segundo é você estar aí analisando aquilo que gostaria de falar, pensando em todas as consequências, o que de positivo tem, o que você quer, toda essa questão. Depois você precisa saber exatamente o que colocar para você poder ter argumentação, para você sentir confiança que você tem domínio daquilo ali, né? E depois você precisa começar a atuar, porque é justamente isso que vai cada vez mais reforçar esse novo comportamento de você estar se colocando, se mostrando e ocupando o seu espaço no dia a dia. Belezinha? Vamos que vamos, quero ver vocês colocando em prática. E para quem quiser um trabalho mais profundo, para trabalhar essa insegurança, essa timidez na hora de se posicionar e se colocar, vocês sabem que eu tenho o curso Interagindo, que é para você falar com confiança e superar a timidez. E lá vocês vão perceber que tem várias outras coisas que a gente vai trabalhando. Esse é um dos pontos, é uma das habilidades que a gente precisa para estar aí conversando com as outras pessoas, tá bom? E fora o curso também tem o acompanhamento individual, a terapia, onde você pode aí estar junto comigo para desenvolver tudo aquilo que você sentir necessidade e ir superando os seus desafios, tá bom? Olha ali, o Diego colocou, cada vez que me posiciono, eu me lembro das aulas. Ah, que legal, Diego, que legal, fico muito feliz por você. E cada vez que eu vejo um post, que eu vejo você por aqui, eu fico muito orgulhosa de tudo que você vem fazendo, de todas as superações que você tem tido aí no seu dia a dia. Obrigada por estar sempre junto conosco. Você sempre será muito, muito, muito bem-vindo. Gente, vamos que vamos então. Um beijo e até a próxima aula.